Olá pessoal, tudo bem? Então bem-vindos a mais uma aula. Então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre membros da classe, tá? O que seria isso aí? Então a gente fez um breve resumo aqui do que seria isso. Então seria tipo assim, a gente sabe então que as classes elas podem ser atribuídas de duas formas, né? Como constantes ou como propriedades estáticas. Então como nós temos então uma classe, quando a gente trabalha com uma classe, a gente tem essas duas formas de trabalhar, com constantes ou com propriedades estáticas. As propriedades estáticas, tá? A gente vai ver aqui embaixo, a gente vai ver o conceito de constantes, e a gente vai ver também os métodos estáticos, tá? Então são três etapas que a gente tem que entender como funciona. Tá? As constantes, pessoal, elas são diferentes das variáveis normais. Ou seja, a gente sabe que então que quando a gente faz o tratamento aqui de um atributo, é como se fosse uma variável, né? Ou então aqui, nesse caso, né, como esses parâmetros aqui como se fosse variável normal, tá? Só para vocês entenderem. Então, o atributo nada mais é do que uma variável, né? De forma resumida, de forma bem popular, vamos dizer assim. E também essas constantes, elas se diferem dessas variáveis normais. Por quê? Vamos ver então por quê. Porque as variáveis, elas utilizam então o cifrão. As constantes não utilizam o cifrão. O que elas utilizam? Utilizam então o operador const. Né? E por padrão, então, normalmente quando você não atribui aí um encapsulamento, um nível de acesso, então ele vai ficar como public. Tá? Ou seja, então vamos vir aqui na conta, deixa eu estar certinho aqui. Põe aqui então, conta, instanciar objeto conta. E faz o seguinte aqui, tira-se protect e põe então const, põe aqui igual a 0. E aqui eu faço o seguinte, quando você usa então os membros de classe, em todos, tanto no método estático como nos constantes, como nos atributos, ou seja, nas propriedades de estáticas, perdão, elas utilizam então um operador que é para ser usado aqui dentro de forma interna aqui do nosso sistema. Ou seja, nessa classe aqui, como é a classe Py, nós podemos utilizar então um operador chamado self. Então o self é o operador que a gente trabalha aqui com as constantes, né? Dentro do nosso método, nosso class interno. Então, nós temos aqui então o escopo, né? Então o operador de escopo, que antes a gente utilizava então o dis, né? A gente usava o dis. Aqui quando a gente trabalha então com os métodos estáticos, tá? Ou seja, ou constantes, ou propriedades estáticas, então a gente utiliza o self. Quando a gente não utiliza a constante, ou quando a gente não utiliza os métodos ou propriedades estáticas, a gente utiliza então o dis. Tá bom, pessoal? Só para você entender a diferença de um do outro. Tá? Então o dis nós vamos utilizar aqui então somente quando não for adicionado, né, incrementado no seu class aí o static ou o const, tá? Vamos lá então. Então temos aqui o self e temos aqui então a chamada do saldo, que é a constante que eu quero puxar lá. Então venho aqui e mando verificar que está funcionando certinho. Beleza, então pegou certinho. Deixa eu vir aqui então a gente atribui aqui na constante saldo, tá, um valor já definido, 0. Aqui, quando a gente chama aqui no introdução, então nós temos o saldo 100. E aqui então a gente atribui esse saldo 100. Né? Então, ou seja, a gente atribui aqui por causa do saldo. Tá? Então, por isso que a gente estava pegando certo lá. Agora, se eu estivesse pegando errado, por exemplo, fazendo uma coisa errada, vamos supor, usar aqui o dis, né? Então, vou pegar aqui o dis. Quando a gente rodar aqui, ele rodou normal por causa do depositário. Agora, quando eu chamo aqui o saldo, deixa eu pegar aqui, põe aqui então, echo saldo, ele vai me gerar 0. Tá? Então, ou seja, coloquei aqui então o dis, né, com o operador dis. Na verdade, aqui, pessoal, eu queria que parecesse um erro, tá? Mas como ele está com public aqui, então ele vai rodar normal. Então é o seguinte, aqui, deixa eu voltar ao self de novo, tá? Self de novo, saldo, vamos ver se alterou, beleza. Aqui é o seguinte, quando você então faz o chamamento de uma constante fora
ou seja, aqui na parte externa, né? Deixa eu voltar aqui. Então, essa parte externa, a gente não usa esse operador aqui. Porque esse operador aqui é só utilizado quando a gente chama o this, né? Quando a gente utiliza o this lá dentro do nosso acresce, então a gente pode estar usando aqui. Aqui como é que eu faço para fazer então a interação aqui? É o seguinte, vou fazer o seguinte aqui, ó. Então aqui, pessoal, é o seguinte, o que eu vou fazer? Vou comentar aqui, tá? Foi o seguinte, criar conta igual, o nome da classe então é conta, usa aqui então os dois pontos, e chama então o saldo, ou seja, chama aqui então a minha constante. Então saldo, e aqui para nós vai aparecer então somente 0. Opa, peraí. Constante eco, pode botar o eco aqui, né? Eco. Aqui eu preciso ter somente 0. Ou seja, já estou chamando aqui diretamente aqui do nosso saldo, né, o valor. Tá? Então, com isso a gente consegue pegar o valor aqui do nosso saldo. Agora, vamos então ver aqui um entendimento aqui referente aos métodos, às propriedades estáticas. Antes disso, continuar aqui com as constantes. Então, para você poder referenciar as constantes dentro da classe, ou seja, de forma interna, podemos utilizar então os operadores parent, nome da constante, ou self. O self é utilizado então de forma interna, ou seja, de forma interna na classe, ou seja, dentro aqui da própria classe que está uma constante. O parent, quando a gente utiliza aqui então uma classe filha, tá? Então a gente pode estar utilizando o parent aí, que nada mais é do que a gente usar aqui, por exemplo, parent, né? Parent saldo, por exemplo, né? Saldo. Então a gente pode usar, ao invés de usar o self aqui, a gente utiliza então o parent. Tá? Não vou entrar em muito detalhe isso aqui, pessoal, porque a gente vai ver isso com mais ênfase, tá? Na parte de criação aí de sistemas. Tá? Então vamos lá então. Quando a gente quer então referenciar alguma coisa fora da classe, então a gente utiliza o seguinte: a gente utiliza então o nome da classe, ou seja, a conta, né? Seguido de dois pontos, seguido então do nome da constante, que no caso aqui, como a gente fez aqui no introdução. Então, o nome da classe, dois pontos, e o nome do atributo, ou seja, o nome da constante. Então, ficou zerinho lá, beleza, né? Agora, então, vamos fazer aqui então a parte de propriedades estáticas, tá? As propriedades estáticas são o seguinte, nada mais que são atributos de uma classe. Então, as propriedades estáticas, elas não podem ser acessadas via operador this, operadores hífen maior que, pois a identificação de uma classe estática é através do operador static. O acesso interno pode ser realizado via self e externamente via nome da classe, dois pontos, nome da propriedade. Então vamos lá então, vamos ver aqui nossa classe. Deixa aí, beleza. Então pessoal, vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver aqui então, antes de a gente chegar no conta, vamos chamar aqui então nosso conta, nosso objeto conta, né? Incluir aqui, vamos incluir aqui também nosso objeto, e aqui em conta, eu faço o seguinte, tiro o const e põe static. Então aqui, quando a gente utiliza então as propriedades estáticas, a gente coloca então o operador static. Você pode ver aqui, então a gente coloca o operador static. E aqui então, pessoal, a gente faz o seguinte, vou botar aqui o cifrão. Aqui tem o cifrão. Caso eu quiser, eu posso estar colocando cifrão, senão não precisa colocar o cifrão. Nesse caso, eu vou colocar o cifrão para ficar mais didático aqui, tá? Então vou rodar aqui. Deu um erro, né? Qual foi o erro que deu aqui? Saldo. Acho que por causa do cifrão aqui, se não me engano, por causa do cifrão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Linha 9, vou tirar aqui então o cifrão. Vou verificar aqui e já volto aí. Então aqui consegui resolver, tá pessoal? É o seguinte, eu coloquei aqui, né? Aqui também o cifrão, que é o correto, né? Eu chamei aqui e deu esse erro fatal aqui. Porque ele tratou como se fosse uma constante, né? Mas na verdade não é uma constante. A gente está trabalhando com a propriedade estática. O que aconteceu aqui? Aqui acabei me esquecendo de passar também o cifrão. Então por isso que deu aquele erro lá que a gente pôde perceber.
tá bom? Então, com isso aqui, a gente sana aqui a gente resolve a questão, tá? E aqui você pode ver, então, que se a gente não colocasse aqui o método destruct aqui, por exemplo, se eu te retirar ele aqui, ó, ele vai pegar somente lá o valor 0. Tá? Então aqui está pegando o destruct, por isso que está vindo com esses 3 zeros aqui na sequência. Então, pessoal, eu consegui resolver aqui, tá? Então, fiz uns testes aqui, tá? Erro de sintaxe. Então, foi o seguinte aqui, ó. Botar echo aqui, tá? Vai continuar o erro. E aqui, então, no control foi o seguinte. Vou botar aqui então, como static. Aqui static também. E aqui no finalzinho aqui, ó, nós temos nosso pub, nosso destruction. Deixa eu habilitar aqui o construct destruct. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Tiramos esse this aqui. Colocamos self. Já deu aqui a definição, né? Como constante, mas a gente não estava usando constante. E aqui, pessoal, nós temos o nosso destruct. Acabei esqueci de passar o cifrão, né? Então, atualiza aqui e manda ver aqui, ó. Beleza, pegou certinho. A gente testar mesmo se está pegando certinho aqui, nosso método estático. Vem aqui então e acrescenta aqui. Então tá pegando certinho, tá, pessoal? Então aquela hora que eu fiz aqui a propriedade estática, tá? E acabei me esquecendo uma coisa aqui, pessoal. Acabei esquecendo de passar aqui aqui nessa função destruct, tá? O self. Tá? Então eu acabei esquecendo de passar. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos chamar de novo aqui nosso saldo. Então nosso atributo aqui, nossa propriedade estática, tá? Vamos rodar aqui. É porque a gente não passou, se a gente esqueceu de passar aqui o cifrão, né? Passar o cifrão. Aí beleza, voltou. Vamos ver se está funcionando certinho. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vem aqui, passo 10. Deixa eu ver aqui, voltar de novo. Na verdade é aqui, né? 10 seria aqui, ó. O valor do... Como a gente está chamando, então, aqui é a propriedade estática, então a gente quer pegar o valor da propriedade estática aqui. Então, pega o 10 aqui, ó. Beleza, então tá funcionando certinho. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Nós não fizemos, então, aqui a parte do parent, né? Quando a gente passa aqui, então, porque aqui dentro da própria classe a gente utiliza, então, o self, né? Quando é static. E aqui a gente utiliza, então, na classe filha a gente utiliza o parent. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer isso aí. Bom, então, resultado, passou aqui o resultado. Objeto resultado aqui também e aqui também. Beleza, tem que estar funcionando certinho. Agora aqui, ó, faz o seguinte. Nós temos aqui, então, passar static. Então, passar static aqui, passo aqui também. E aqui eu retiro, então, o nosso this e passo o parent, 2 pontos. Faço a mesma coisa aqui, ó. Retiro isso aqui. E vamos ver se tem algum errinho aqui. Beleza, passou certinho aqui 10. Esse 10 ele está vindo aqui da nossa conta. Então se eu botar aqui 20, vai pegar 20 aqui. Como eu falei a vocês, porque essa classe filha aqui, ela está herdando, né, aqui da classe pair, todas as informações que estão aqui. Então por isso que a gente está passando aqui, ó. É por isso que a gente está recebendo aqui, então, o valor aqui referente ao que a gente está passando aqui no saldo aqui da classe Pi, tá? Então a gente viu então aqui dentro da classe, então a gente passa o self. Quando a gente tem então fazer uma requisição na classe filha, então a gente usa o parent, tá? Agora é o seguinte, se eu quiser passar aqui então um valor diferente, então como eu estou usando aqui então os dois construct, né? Só para a gente poder usar de forma didática. Então se eu passar aqui, ó, vai ter 2 valores. Então 20 e 20. Se eu passar aqui 200. Então temos 200 aqui e temos 20 aqui. Por que isso acontece? Porque aqui no introdução nós estamos pegando então o valor referente aqui aos saldos, ou seja, está pegando então o atributo. A gente não está pegando aqui o método, tá? Agora se a gente pegar aqui então, deixa eu passar aqui, vem aqui, ó, faz o seguinte, echo, passa então resultado, que é o valor da classe, e põe aqui então retirar,
2 referente ao saldo, e passo aqui então, beleza. Vem aqui, ó, e jogo ele aqui, ó. Então o que aconteceu aqui? Agora então, nós estamos, em vez de pegar o valor dos dois atributos, a gente pega só do método aqui. Agora a gente está pegando o método. Então o método, que o único que existe aqui, é o método resultado aqui. Então, a gente está pegando o valor do resultado aqui, que é o valor referente aqui do... Deixa eu ver aqui, não. Do 100, né? Então temos aqui, passamos o valor 200, menos, deixa eu ver aqui, menos 110, fica 90. Então o valor 100 menos 110 fica 90. Porque aqui agora, como a gente está usando o método, né? Então eu não preciso passar aqui, ó. Posso retirar essa aqui. Estou pegando então aqui o da conta aqui, né? O 100, né? Então passando 100. Posso estar retirando aqui também. Aqui então o saldo fica zerado. Então estou pegando o valor referente aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê nosso... Aqui, beleza. Então aqui, vou atualizar a página de novo. Ficou 110. Por quê? Porque nós temos aqui então 110 e passamos aqui o valor referente na conta como zero. Então 0 menos 110 fica menos 110. Então agora se eu fizer aqui, por exemplo, botar um sinal de igual, então agora o saldo será então igual a 110. Agora se eu fizer o seguinte, vou dar sinal de maior aqui, de mais, e eu vou colocar aqui então, deixa eu ver, 90. Então eu vou ter o valor, deixa eu ver aqui, mais quantidade, tá, beleza, isso aí. Então eu deveria ter o valor de 200, deixa eu ver porque não deu 200 aqui. Então pessoal, para a gente poder fazer aqui 200, tá, o que eu preciso fazer aqui, ó. Preciso definir aqui então 90 no nosso saldo e passar aqui então nosso atributo aqui saldo. Que agora então nosso saldo vai valer 90, tá? E aqui com mais 110, então vai ficar 200. Perfeito aí, né, pessoal? Então, até a próxima aula se Deus quiser.